Bora de Qual é da Gig, o podcast em que a gente fala do que rola por trás dos negócios das artes. Porque fazer dinheiro é uma arte, mas tem muita gente que tem feito arte com dinheiro. Estamos de volta para uma segunda temporada com convidados que vivem o corre das artes. E o corre das marcas e dos negócios. Bate-papo reto, meio ácido e bem sincero. Raro de se ouvir, né? Eu sou a Dani Gurgel e eu sou da música, fotógrafa, diretora, eu sou das artes. Eu sou Alex Greif e eu já entendo um pouquinho de música desde a nossa primeira temporada, mas o que eu manjo mesmo é de negócio. Estamos super bem acompanhados pela galera da Geeks. Para destrinchar esse caos com quem tá dentro dele. Eu sou a Thaís Pacheco e aqui a gente levanta o tapete vermelho para mostrar a poeira que tem debaixo dele. Eu sou o Big Rabelo, a gente vai falar de artes, marcas e como manter a sanidade quando o orçamento é menor que o briefing. Eu sou Maurício Moraes e já te disseram que viver de arte é glamouroso? Pois bem, mentira. Bora? Bora! Quem chegou hoje para essa conversa é Antônio Fadiga, que é sócio, presidente da Arteplan e também um dos cofundadores aí da Dreamers, basicamente proprietária do Rock in Rio e do Lollapalooza. O Fadiga é provavelmente uma das lideranças com mais experiência em toda a América Latina. Então vamos aqui para esse bate-papo que vai do Rock in Rio a desenvolvimento de negócios, influenciadores e também muita coisa bacana sobre inteligência artificial. Bora lá? Muito bem, Fadiga, muito obrigado aqui pelo aceitar o nosso convite aqui no Qual é da Gig. Dani, temos Antônio Fadiga aqui. Muito que bem, emoção. É emoção mesmo. Eu já vou começar com uma pedrada. Fadiga, você hoje é um dos, inegavelmente, é um dos grandes líderes da publicidade brasileira. Muito obrigado. Você construiu histórias aí realmente com grandes lendas, a exemplo Nizam Guanais e assim por diante. E provavelmente dentro de toda a sua trajetória você deve ter vivenciado, presenciado fases distintas da publicidade. E agora a gente vive quase um momento de grande ruptura da publicidade brasileira, porque ela já vinha, na verdade, dentro de uma jornada muito complicada com a transformação digital, toda a pauta de mídia, a forma como o modelo de negócio publicitário foi consolidado no mundo, no Brasil, foi bem craquelado com toda a parte ali digital. E a gente vive agora uma outra fase que ela é mais rápida e talvez até mais de ruptura do que a anterior, que é a inteligência artificial. Então, basicamente, você está acompanhando essa trajetória, essa história da publicidade brasileira há muitos anos. Eu queria que você olhasse um pouco para todo esse histórico e nos trouxesse aqui o que você acha que nós ganhamos e o que a gente perdeu, pelo menos nessas últimas 3 décadas, imaginando todas essas eras importantes, as quais tiveram correlação com essa evolução da publicidade e da comunicação de uma forma geral. Inclusive, a gente vem escutando aqui de lideranças de marketing no próprio Qual é da Gig que a era de ouro realmente da publicidade não só acabou, mas já enterraram e já era. Então eu queria que você fizesse meio que na tua visão, o que você acha que, ganhamos muito e perdemos muito com isso? Tá. Bom, primeiro, obrigado pelo convite. Muita generosidade sua, suas palavras. Só fazer um registro, o Nizam, que é uma pessoa admirável, está firme e forte aqui na área, apesar de estar mais no momento consultivo. Sim, a gente convive e conviveu bastante, ao longo da minha carreira, com o Nizam, com o Austin, grandes nomes, então obrigado pela generosidade disso. Eu vejo assim que nas últimas décadas teve ciclos. Não sei se foi exatamente assim, mas tem verdades aqui. Teve uma época, lá atrás, eu estou há muitos anos aqui, acho que eu sou o CEO, o presidente de agência mais da outra geração. Todos os outros são novos. Acho que eu sou o último de uma geração passada. Teve uma época que as contas, os clientes migravam com o homem de atendimento. E na época era homem de atendimento. Era um cara que conquistava a confiança no cliente, não tinha tanta sofisticação, ele movia de agência, ele levava a conta junto. Isso é um período. Depois veio a era dos criativos.
muito fortes, nomes que já citamos aqui. E eles se moviam e os clientes seguiam. Contei um caso aqui para vocês até antes da gravação. Aí você teve uma época de planejamento, teve um papel importante, talvez não de migrar contas, mas de muita confiança. E depois você teve o digital. E o digital aí eu acho que foi onde as agências se perderam muito, porque elas demoraram para reagir. Me incluo nisso. Começaram com puxadinho. Puto, o digital tá vindo. Tô falando 10 anos atrás, né? Sim. O mundo não tá em estruturinha digital. Erro básico, né? Mas é um processo de aprendizado que você vai. E hoje a mídia volta a ter um papel que ela não estava tendo. Porque a mídia hoje, como uma estrategista de canal, né, com toda essa diversificação de audiências, ela passa a ter um papel fundamental no mindset dos anunciantes hoje, que mudou tudo. Então, para emendar com a tua pergunta inicial da época de ouro, não é mais, mas com algum comentário. A época de ouro, ela tinha propagandas bonitas no ar, era uma coisa bacana, era comentário e propaganda. E era um cuidar da marca muito legal. A preocupação legítima de cuidar da reputação da marca. Então isso gerava ter propaganda como soluções mais óbvias, até pela limitação de canais. Isso mudou radicalmente. Se você entrar na qualquer agência hoje, na minha assim, de todos os jobs que estão lá dentro, propaganda não chega em 20%. Mas não é força de expressão, literalmente é menos que 20%. Propaganda. É um trabalho muito mais de volumetria e de demandas diferentes em função do mundo digital. Né? Então você tem que... Se eu ganhava um cliente antes que para fazer o offline, como era antigamente, eu punha 3, 4 pessoas na equipe, bingo. Agora tem que botar 20. Todas, não vou ficar falando os termos técnicos aqui, mas todas as especialidades de digital. Então isso muda. E a cabeça do anunciante, forçado por um mundo que vai em termos de resultados, muito em cima de métrica, análise, mensuração, resultado a curto prazo, e está tudo certo. O ROI, para isso está. E isso só que tomou um peso que largou aquela coisa da comunicação de marca. Então hoje uma das grandes críticas que se faz, tem empresas que põe 100% do seu budget no fundo do funil, não sei se todos entendem essa linguagem, mas digo, põe lá na hora da conversão, no search do Google para poder fazer a compra, no e-commerce da vida, seja o que for, e esquece que aquilo, a marca tem que ser regada de vez em quando, né? Senão você fica só falando com quem já quer comprar, que já está naquela conversa da categoria, e você não traz gente nova. Para trazer gente nova, você tem que atrair pela marca. Não vai ser só pelo preço, senão você vai perder valor. Agora, apesar disso, tem um lado... Isso foi uma perda. A perda da beleza, mesmo correndo risco de ser interpretado como um romantismo, mas perdeu-se. Eu posso dizer que essa perda, até pela própria pauta do Core da Gig, que a gente fala muito de business and art, a gente pode dizer que a arte diminuiu muito na publicidade. Eu me lembro quando entrei na faculdade de comunicação, puta, eu tinha uma coisa de querer ser músico, querer ser artista, e a publicidade era meio que um caminho ali, né, pra falar, pô, vai ganhar dinheiro, aquela coisa, eu vou continuar trabalhando. Artista na faculdade, mas dentro do que perder, a gente pode falar que perdemos muito dessa arte em prol do negócio, da volumetria e do negócio. Por outro lado, sabe que o mundo foi pra gente, ganhou uma coisa. A agência, ao longo dos anos, ela foi perdendo relevância. Nossa, lembro quando a agência chegou, o cliente ficava, o pessoal da agência, que é o pessoal antenado, traz novidade e tal. Sim. Hoje os clientes estão antenados também. Então não é mais a agência que é o fator de um elemento de novidade. Quem se mexeu, né? Voltou a ter relevância. A partir do momento que eu entro nessa conversa de ROI, de métricas e de resultados, e sou um estrategista com esse olhar de negócio, eu volto a ter uma relevância. Tem uma frase lá na agência, que é do Roberto Medina, até o fundador. Ele fala, não tem presidente de empresa que aguenta falar de propaganda mais que 5 minutos. E é verdade, é uma conversa boba. Quem gosta de propaganda, eu falo, quem gosta de propaganda é publicitário. O cliente não gosta de propaganda. Ele precisa. Porque se ele não precisasse, ele pegava aqueles milhões e jogava no lucro e o bônus dele ia ser maior. É que ele precisa. Então a relevância da agência no negócio todo, antes era pela arte e agora é pelo entendimento do negócio. Exatamente, para quem se mexeu. Então quando você fala, a época de ouro acabou, sim e não.
ela, em termos de rentabilidade, acabou. As agências eram muito rentáveis naquela época. E hoje, pelas razões que eu falei, você tem que ter muito mais entrega, muito mais volume, muito mais tudo. A rentabilidade caiu muito. Você precisa de mais gente, mais gente. Por outro lado, a gente ganhou o quê? A beleza de ver o negócio do cliente crescer. No fundo, a gente está lá, a gente é só um meio, não é o fim. Na época de ouro e na época não de ouro, o que nos move? Pô, o cliente está feliz e está faturando mais. Fadiga, deixa eu te perguntar um negócio. Porque a Artplan faz parte do grupo Dreamers, que é o mesmo proprietário do Rock in Rio. E nesse momento que a gente está agora, que a gente é um festival com ingresso bem caro, que tem muito aporte de muitas marcas, mas ao mesmo tempo é um festival muito caro de se produzir. Eu queria saber, quando você bota tudo isso na balança, dá dinheiro fazer festival? Dá dinheiro entrar no festival? Como é que é essa relação? Depende do festival. Já trabalhei em empresas que tentaram fazer festivais, fizeram festivais, trouxeram músicos, artistas fora de série, internacionalmente reconhecidos e quebraram. Eu não estava nisso, eu estava cuidando de agência pagando. E você sabe por quê? Sei. Não, o segredo de você ganhar dinheiro no festival é você ter um equilíbrio entre patrocínio e receita e bilheteria. Aquele caso lá teve receita e bilheteria, não teve no patrocínio. Porque era uma coisa nova, ninguém sabia se ia funcionar, então não teve aquela demanda. Perdeu dinheiro, fechou e tudo bem. Então, a primeira resposta é sim, é um business lucrativo que está se tornando cada vez mais difícil. O Rock World é uma holding que cuida dos 3 festivais, Lollapalooza, The Town, que vai ser agora em setembro, e o Rock in Rio. E o Grupo Dreamers, eu sou sócio do Grupo Dreamers, temos 18 empresas aqui com diferentes especializações. Mas falando um pouquinho do festival que eu conheço, você tem uma dificuldade. Se você vai naquele festival só para assistir tal músico, você não está construindo uma marca. Você tem que criar experiência. Então hoje, quando acabou o último Rock in Rio, 63% das pessoas que foram no Rock in Rio falaram, vou voltar independente do line-up. Sem saber o line-up já... Porque ele já percebe que lá acontece coisas, tem experiência, é bacana. Porque, olha, Bruno Mars, alguém trouxe aí. A Lady Gaga, alguém trouxe aí. Leva milhões de pessoas. Então, isso não pode ser diferencial. Porque isso é só o dinheiro que compra. Com o agravante, está cada vez mais difícil atrair grandes artistas. Por quê? Eles estão ganhando mais dinheiro com o streaming. Então é muito mais confortável. Fica em casa. Ou faz a turnê só na Europa, nos Estados Unidos. Para vir para cá, para a América Latina, ele tem que conseguir outros shows na Argentina, não sei, ou fica muito caro. Mas bem administrado e com reputação de um espaço de música, entretenimento, experiência, você consegue ter lucro. A gente brinca que o Rock in Rio, não sei se você sabe como nasceu, uma curiosidade muito grande. A Artplan, ela existe há 60 anos. Ela tinha a conta da cervejaria Brahma, muito antes de Ambev, de Antártica e tudo mais. E a Brahma estava envelhecendo a marca, a imagem de marca. Precisava rejuvenescer. E a recomendação da agência na época foi lançar uma outra marca, mais jovem, para poder puxar. E na época... Ou seja, a Artplan veio antes do Rock in Rio. Sim. Isso era uma curiosidade que eu tinha. 60 para 20 anos depois, o Rock in Rio chegou. 20 anos Ele depois. fez 40 anos, a Artplan vai fazer 60 anos. O Rock in Rio tem a minha idade exata, porque eu estava lá no primeiro Rock in Rio, só que Eu na também. barriga da minha mãe. Ai, mesmo? Eu estava lá, mas não estava na barriga de ninguém. Estava lá. E aí, era um produto que eles tentaram, um produto diferente, que não estava apropriado para a época, e o briefing era, tem que gerar trial, retrial, tal. E a ideia foi feita uma campanha, vamos fazer um grande festival que o Brasil nunca teve, com grandes nomes. Pô, veio o Queen, cara, no auge. O segundo veio o Paul McCartney, uma coisa impressionante. E aquilo explodiu. Foram 2 milhões de pessoas, se não me engano, mal organizado, no meio daquela lama. Os caras derrubaram parede. Era uma loucura. Né? Perdeu dinheiro, o Roberto Medina quase quebrou por causa do primeiro festival. Não tinha essa tecnologia. Olha só. Mesmo com toda essa galera lá? Deu muito furor, ingresso, comprou. Teve coisas assim horrorosas, até curioso. Você contratava uma marca para lanchonete.
Pô, tem que ter aqui 100 barraquinhas. Tá bom. Quando eu chegava lá, tinha 50 funcionando. Cadê? Os caras que foram subcontratados para fritar lá, para grelhar o hambúrguer, tinham um crachá, né? Tinha. Para ganhar R$100 por dia. Foram lá Vender fora o vender um crachá crachá pelo preço do por ingresso. sei lá o quê, falou que se dane esse negócio. Então deu muito problema operacional. Entrava ambulância para ter proteção, tinha que sair 15 caras lá de dentro. Aquelas latonas de lixo, ia chegando uns 20 caras com latona de lixo, tinha um cara lá dentro. Então não tinha o controle, não tinha tecnologia. Teve um problema político muito grande, que na época o Brizola proibiu 3 dias antes, um mês antes do festival, porque ele achava que o Medina ia competir. Aí o Tancredo ajudou o Medina. Aí só que a condição é quando acabou, ele derrubou tudo. Já derrubou, tem fotos, trator derrubando, todo aquele palco era para aproveitar em outros. Quebrou legal. Quebrou legal. E aí só teve o segundo, aí ele ficou 10 anos sem fazer. 10 anos. Aí voltou foi até que a famosa campanha Eu Voltei. E aí viemos com todo o peso, estrutura, experiência. Então é um belo negócio. Ô, Fadiga, eu queria aproveitar o ensejo aqui do Rock in Rio. Eu tenho uma pergunta específica sobre TV, mas antes de falar sobre ela, e essa pergunta me veio na cabeça agora, como é que... Eu não queria que você citasse valores, tudo que tiver dentro da esfera ética, assim... como é que é feita uma negociação? Eu acho que tem muito produtor musical, né, que acaba assistindo o Qual é da Gig, ou escutando. Como é que funciona, por exemplo, uma negociação com a Globo para transmitir um grande festival desse? Porque eu acho, a minha pergunta sobre TV linear é justamente sobre o momento dela, que é bem mutante, né? Eu acho que aí uma opinião particular minha, acho que é um modelo que ainda não se sustenta, mas antes de você falar desse modelo, cara, é muito difícil, porque você falou que agora a mídia ganhou um papel importante, eu acho que essa negociação ela é muito mais granular, né? Deve ter digital, aquela coisa. Cara, como é que funciona, por exemplo, com uma Globo, uma negociação e uma tratativa de um festival desse como o Rock in Rio? Porque eu posso chegar aqui e falar assim, vou fazer um festival, né? Vamos passar na Globo, vamos lá passar na Globo. Não imagino que deve ser uma coisa muito trivial, assim, eu vou fazer um festival, a Globo não tem um festival de, sei lá, de tralalá, eu vou lá. É complexo? Como é que funciona por trás das cortinas uma negociação dessa? Ela é muito complexa até a hora que ela é feita. Né? Depois que ela é feita, se eu estou te ouvindo tua pergunta aqui, estou achando, pô, mas até que é simples hoje, né? Porque agora você já tá... Agora você já sabe fazer, né? Quanto perrengue você passou nas primeiras? Acho que é essa a pergunta. Não, o artista atrasa 2 horas e a Globo tem uma jornada. Como é que faz negócio desse, cara? E para ser franco, nem sou eu, né? Porque graças a Deus eu não estou nessa área de operação, que eu acho que eu ia morrer. A Globo é uma parceira de longa data do Rock in Rio. Né? Do Rio de Janeiro, a expansão do Rio de Janeiro, a família se conhece, então tem uma relação de confiança muito grande. Quando o Roberto Medina criou o festival, ele já tinha essa preocupação de não ser uma coisa só de música, mas não era o que é hoje, né? Que hoje é experiência pura mesmo. Então ele falou assim, se eu pegar a Brahma, que tem X milhões no seu budget, e fazer um festival que vai durar 2 fins de semana, o que a Brahma vai fazer com o resto? Porque ela não tinha dinheiro para isso. Ela tinha todo o dinheiro para comunicação. Então ele falou assim, eu vou fazer não um festival, vou fazer uma plataforma de 8 meses de duração. Então tem várias campanhas do Rock in Rio. Um ano antes lança o card, 100 mil, você comprar sem saber quem vai tocar. Esgota em 1h15. Sem saber? Foram 48 minutos a última. Sem saber. 48 minutos, vendeu 150 mil ingressos sem saber quem vai tocar. E ele é comparável ao preço do ingresso? Mesmo preço, só que é o seguinte, quando sai line-up você tem opção de escolher. Ah, tá, você escolhe o dia. Você escolhe o dia. E às vezes é complicado, porque todo mundo queria o Justin Bieber, por exemplo. Então você limita um pouco e tal. Então é uma programação, tem várias campanhas com os patrocinadores, e termina num festival de música, podia ser numa Fórmula 1, podia ser numa outra. Esse era o princípio da coisa. A Globo, quando nasceu o Rock in Rio há 40 anos, era o conteúdo, o único lugar que tinha conteúdo, a leitura abriu, vamos dizer assim. Sim. Então criou o seguinte, Globo, eu tenho uma coisa que te gera audiência, que você não tem. Então, vamos fazer um acordo? É o seguinte, eu vou te dar isto, você vai me dar um valor,
porque eu estou gerando conteúdo, e você vai ganhar 5 vezes mais. Por quê? Você vai abrir cotas para o mercado de patrocínio. E hoje a Globo, a gente até nem tem mais troca de dinheiro nisso, uma coisa de um outro modelo de negócio. Ela ganha dinheiro vendendo patrocínio para as marcas que querem. E que não são necessariamente as marcas que patrocinam o Rock in Rio. Elas têm prioridade. Se não quer, vai outro. Horário, grade, o artista atrasa. O Rock in Rio tem uma coisa impressionante. A única vez que eu vi atrasar foi no Dia Brasil, ano passado. Tem uma razão especial. Mas é muito bonitinho o negócio. Só que a Globo não transmite ao vivo. A gente faz no Multishow, uma edição especial depois. Então tem toda uma edição, porque ninguém Tem uma vai ficar... zona de segurança. Ela não vai ficar transmitindo 8 horas. Abre às 2, termina às 1 da manhã. Não vai ficar vendo 10 horas de festival. Ela faz um condensado ali, vai quebrando isso em vários lugares, no Multishow. Transmite trechos, então, não transmite o show Funciona inteiro. muito bem. Bem, então eu vou aproveitar agora para fazer a minha pergunta sobre a TV. A TV, né, falando especificamente Globo, Multishow, não importa, né, as marcas, ou vamos chamar assim, os veículos, né, vamos falar um pouco sobre o meio, né. A TV linear, ela foi, muito provavelmente, a pilastra de sustentação, de rentabilização e de criação de todo o nosso ecossistema de advertising, de publicidade, né? Quando a gente pensa, por exemplo, como é que surgiram as grandes campanhas publicitárias de comunicação, até hoje, é sempre pautado num filme, lembra, de 30 segundos, não sei o quê, roteiro, qualidade Globo, né? Eu não quero falar especificamente da Globo, só estou pegando um exemplo que a gente acabou comentando aqui da Globo por causa do Rock in Rio. Mas a gente, né, teve agora uma mudança tecnológica e talvez até social, que foi a chegada do streaming. Isso fez com que a TV linear ela deixasse de ter a relevância, talvez, ou o protagonismo de audiência para muitas gerações mais novas. Você olhando hoje, né, o modelo de negócio TV linear, não o device, né? Você acredita que ele é um modelo sustentável ainda? Quando você olha TV linear, na sua cabeça, o que te passa como um conteúdo sustentável para a TV, por exemplo, que eu conheci com 50 anos, você também na mesma geração, minha mãe ainda é um pouquinho mais nova, né? Mas, cara, a gente pode dizer que a TV linear realmente hoje não se sustenta mais, ou você já vê um caminho de mudança dentro desse contexto? Cara, a primeira coisa é você pegar uma matéria de 1 mês atrás, ver o lucro da Globo, já é a resposta. Né? Meu filho não vê TV. Cara, isso é um núcleozinho aqui nos Jardins, né? Nossos conhecidos, nossos amigos. Nosso umbigo, né? Pô, o jovem não vê TV. Tá doido. Eu tenho dados, acompanho isso que nem louco. Cai um pouquinho, mas não é que ele não vê, ele compartilha. Então você veja o negócio. Nessa época de ouro que você chamou, quem fazia conteúdo, era a Globo, Abril, Rádio, sei lá o quê, quem pagava a conta? O cliente. Sim. Aí veio o digital, influenciadores, quem paga a conta? O cliente. Isso vai mudar. Daqui a pouco as marcas vão querer fazer conteúdo e elas revenderem. Isso aqui é um negócio que em algum momento vai acontecer aqui. A Globo, e eu estou falando só como exemplo também, como você citou, ela está se mexendo muito bem. Muito bem. E você usou uma expressão interessante. A TV linear, como você chama, ela pode não ter o mesmo protagonismo, pelas razões óbvias e já conversadas, mas a relevância ela não perde. Num país como esse, onde a audiência de uma TV como essa inexiste no mundo, eu não tenho a exatidão do dado, mas nos Estados Unidos a maior audiência parece que é 6%. Então, ela movimenta a cultura desse país. Então, com o mundo cada vez mais digital, vai mudar? Claro que vai mudar, mas ela tem tamanho poder de influência no dia a dia das pessoas, ame ou deixe, tudo bem, que vai continuar. Agora, demorou. Ela já está esticando, fazer O Globoplay. Globoplay está aqui. indo super bem, eles estão fazendo várias coisas, vem com mais novidades aí, a TV conectada que está chegando e tal. Demorou, mas se mexeram. Se mexeram bem. Então eu acho que, cara,
Dados é o que a gente fala assim, não, o que mudou foi o digital. Não foi o digital. Foi o que o digital traz, dados. Eu consigo hoje ter dados de você que eu não imaginava ter antes. Então, isso foi ajudando a embasar, solidificar os recursos. Então, é uma discussão antiga na TV linear, mas no Brasil, eu acho que vai demorar muito tempo para chegar nisso que se fala em pequenas comunidades, vamos dizer assim. Fadiga, a gente tá assim, nessa temporada inteira, uma coisa é constante, a gente está entrevistando muitas pessoas de muitos lugares diferentes, de muitas profissões diferentes, que tenham alguma relação, de alguma maneira, com os negócios da música. E com os negócios relacionados à arte, né? E é uma pergunta que eu acho que transcende a nossa temporada inteira, porque acho que está todo mundo sendo impactado de alguma maneira por isso agora, que é a inteligência artificial. As inteligências artificiais e todas as gigantescas e diferentes possibilidades de se usar a inteligência artificial. E eu acho que eu vejo muitos extremos, né? Gente que ama, gente que odeia, gente que acha que vai resolver todos os seus problemas e gente que acha que vai acabar com o mundo agora, tirar quase a Skynet, assim. E o outro, inteligência artificial, eu vou poder demitir 5 pessoas. E, né? E a gente está nesse meio do caminho, que tem muita coisa, mas elas, né, são jovens ainda, tem muitas possibilidades e tem muita gente pensando besteira também no meio do caminho, achando tanto que é pior do que é, ou que é melhor do que é. Eu queria que você contasse pra gente o que você acha que as possibilidades de trabalhar com inteligência artificial vão fazer ou já estão fazendo com a publicidade. Complexo esse tema, eu sei que está muito quente. Vamos tentar pegar não no óbvio disso, né? Eu vi uma frase uma vez que eu achei bárbaro, né? Vai perder emprego, com a IA vai tirar emprego de todo mundo. E a pessoa falou, não, a inteligência artificial não vai tirar emprego. Quem vai tirar o emprego da pessoa é quem sabe lidar com a IA. Sim. Quem sabe lidar com a IA vai fazer você perder emprego, quem não sabe lidar. Então isso é um norte para isso. A gente é muito precipitado. Quando chegou assim, eu lembro do propaganda, quando eu comecei era ilustrador, layout era ilustrador. Sim. Acabou a profissão de ilustrador. Acabou, virou só arte. E tudo bem, só arte não, né? Virou arte legal. Mas aquele ganha-pão com ilustração acabou, veio a foto. Aí vem, tudo assim, agora acabou. Chegou, TV acabou a televisão. Chegou o VHS, eu lembro do VHS quando chegou em casa, agora acabou o cinema. E tudo acaba. Quando inventaram o fonógrafo, tem um cara que eu até citei em outro episódio, o John Philip Sousa, que se chamava de Infernal Machines, porque o fonógrafo ia acabar com a música ao vivo. Era o que ele dizia. Aí veio o celular com esses recursos de fotografia forte, acabou com o mercado de fotógrafo. Aí agora vamos fazer filme no celular, que não acabou nada. Está abrindo uma nova frente. Mas não dá num país como esse falar que acabou, gente. Tudo é cíclico, né? Tudo é cíclico. E amanhã vão estar falando alguma coisa sobre o IA, possivelmente por aí afora. Então ela é complexa. Quem não está... O direito de imagem é mais complexo ainda. Você pode falar mais sobre isso, mas ela é muito boa para agilizar. Não é mandar a gente embora, não é para diminuir custo. É para não precisar ter tanto custo extra numa próxima onda. Porque, no meu caso, a gente vive do quê? De ter clientes felizes e novos clientes. E no que ela é boa no seu dia a dia? Agilidade, tempo de pesquisa. Você pegar na área de criação, você tem ali os assistentes de arte que eles ficavam, né? Anuário, lembra dos anuários? Aqueles livrões que tinha, ó. Pra quê? Eu pesquisava no anuário, Aí. pra ter ideia, não sei o quê. Para inspirar. Nossa, minha realização profissional foi quando uma foto que eu produzi saiu Aí. no anuário. Eu falei, Mas é ou para inspirar que se usava, ou para achar referência. O cara ficava procurando aquela coisa para fazer um layout. Hoje é tá ali. Então, agiliza. então, Ganha para fazer o layout, para fazer a pesquisa. Mas e no produto final? Então, no produto final,
Aí entra o aspecto de direito de imagem. Então é muito complicado. Eu vou só falar uma coisa que a gente está fazendo antes, que eu acho que foi a intenção da tua pergunta. A gente tem uma unidade dentro da Artplan, que tem um nome, a Join, que foi criada lá, ela é pura inteligência artificial. O que ela faz? Ela pega dados, porque sem dados não tem nada. Dados, joga ali. É um learning machine mesmo que vai para fazer para uma cerveja zero, que a tese dos dados é que o jovem está mais distante da cerveja zero. E a gente vai jogando esses dados lá e pedindo para trazer imagens que reflitam isso. Ou me trazer o seguinte, eu jogo todo o arquivo de propaganda lá, e falo assim, eu quero ocasiões de consumo de cerveja zero que não foram exploradas na comunicação no Brasil ainda. O cara trouxe 18. Nas 18 jogamos umas 5, 6 fora, que não vai. Mas ficaram 12 situações que uma cerveja zero cabe que nunca foi utilizada. Ah, que coisa bacana fazer isso. Aí eu testo por IA, porque aí eu vou fazendo imagem. Esse direito de imagem eu já tenho negociado com uma plataforma, que ele já está pago, o direito de imagem se eu for utilizar. Eu testo isso em Dark Post. E eu tenho a seguinte, ó, essa aqui funciona mais que essa. Eu já faço um pré-teste com validade estatística de 2, 3, 4 mil pessoas por R$300. Então eu vou para o cliente e falo assim, olha, dessas 10 ocasiões de consumo, essas 3 performaram melhor. O investimento pífio. Então eu estou ganhando escala com isso. Agora, aquilo é criação final? Não, aquilo é um insumo para o criativo colocar ali mais sabedoria, mais engajamento, mais arte, e seja o que for. Então, é muito legal isso, porque eu consigo fazer, você usou a palavra que eu uso muito, que é a granularidade, eu consigo pegar um cliente que tem fibra ótica. 60% do mercado de internet, fibra ótica, está na mão de pequenos provedores, que não sabem nem o nome. As grandes marcas, só 40%. E é regional. Então, um concorrente meu, lá em Bauru, eu não conheço ele, é outro. Então lá eu vejo como é que ele fala e eu faço com essa granularidade uma comunicação em Bauru diferente de Taubaté. Então isso é uma riqueza que só com IA consegue. Na mão humana não conseguiria. Fadilha, você acha que a gente estava falando sobre a demora das agências no período de transformação digital e para mim é fato, né? A agência lá atrás, há 2 décadas atrás, pelo menos, ela sempre foi a fonte primária de insights, inovação e criação para o anunciante. Aí, com a vinda da transformação digital, as agências fizeram lá a edícula mal feita, achando que aquilo era só para depósito, e elas se perderam completamente no meio do caminho. Se perderam. Eu tô achando, e aí é um feeling meu, de que a AI agora está o movimento oposto. Eu tô achando que as agências estão olhando para a inteligência artificial e falar, meu amigo, agora eu não vou deixar passar esse negócio, não. Eu vou pegar esse treco e ele vai se transformar no meu modelo de negócio e eu agora que vou, vai ser o oposto. Eu que vou chegar e falar, é desta maneira. Você acha que pode ser uma virada de mesa? Eu não tinha pensado nisso, mas... O modelo, a palavra tábua de salvação é um pouco ruim, né? Mas a gente sabe que tá difícil, mas pode ser um caminho inverso. Foi aquilo que eu falei há pouco, né? Eu acho que a gente voltou a ter relevância. Quem está se mexendo. Uhum. Tem hoje, em 2025, agências que ainda estão com um mindset antigo? Tem. Sim. Os clientes chegam e falam, estou saindo daquela agência porque eles só querem fazer televisão. Não tem um pensamento digital, não tem... Eu ouço isso. E a gente, aí talvez seja um diferencial, o fato de ser um grupo independente, brasileiro, não tem que dar satisfação para gringo nenhum, a gente é muito ágil. Os sócios, todo dia às 9h30 da manhã estão juntos. A gente manteve isso desde a pandemia. Todo dia às 9h30 da manhã estamos juntos. A maioria está no Rio, eu estou em São Paulo. E é assim. Game está andando. Vamos investir em empresa de game? Vamos. Quem vai procurar? Você procura? Em um mês a gente ficou sócio de uma empresa de game. Não tem um partner internacional brasileiro? O Rock in Rio não tem nenhum... Tem. Rock in Rio tem. O Rock in Rio, que é uma holding chamada Rock World, ele tem a Live Nation, que é a maior empresa de entretenimento do mundo, que é um partner importante. É um partner importante. O grupo Dreamers, que tem essas 18 empresas, não tem nenhum game. Entendi. Eu tenho uma curiosidade, na verdade não é minha curiosidade, a gente entrevista muitos artistas aqui. Músicos, cantores e assim por diante. E
existe uma necessidade, né? A gente entrevistou, inclusive, recentemente um produtor famoso que ele fala que ele tem o negócio dele, mas ele tem as side gigs, né? Que é tipo aquela cauda longa, né? Que tá, eu ganho dinheiro aqui, mas eu preciso me complementar com um monte de outras coisinhas. Bem, dentro dessas coisinhas, o que todo mundo quer ser é influenciador. Aí assim, bate o músico aqui, não, mas eu precisava de uma equipe para criar meus conteúdos, não sei o quê. Aí eu acho legal trazer a tua visão, e essa pergunta e a resposta é diretamente para esse público que vê o videocast aqui. Eu queria que você trouxesse para nós um pouquinho da sua percepção sobre esses influenciadores. É algo que, na sua visão, é sustentável, vale a pena? Você indicaria, por exemplo, para um músico talentoso, cara, vai por esse caminho. Eu sei que a Dreamers tem uma plataforma, inclusive, que trabalha de forma mais escalonável, né? Com celebridades, assim por diante. Dá jogo para esses caras? Você acha que... Não, vai por esse Para os caminho. artistas? Isso. Porque, ó, vou falar para você, é raro encontrar um músico, um artista influenciador de peso. A gente encontra muitas outras situações, mas dentro desse segmento é mais difícil. Por isso que eles chegam aqui ansiosos, né? Não, precisaria virar um influenciador. Tem uma armadilha nesse mercado. A gente tem uma empresa de influenciadores, não de casting, de estratégia e ferramental de analytics, de analisar mesmo a performance dele. Tem uma armadilha que é confundir audiência com engajamento. Então você pega uma artista da Globo. Ela, o artista está aqui no estúdio, vamos gravar. Ela vai decorar o roteiro dela. Sim. Ela vai interpretar muito bem. Agora, ela não é tão boa para ir na informalidade para engajar as pessoas como influenciadora. Tem casos que tem, mas tem casos a maioria não tem. Então, mas ela tem audiência de X milhões de pessoas. Pô, se o engajamento dela for baixo, o que tem tua audiência? E pior, quando vem os analytics, né, os relatórios de o grau de positividade daquela ação com o influenciador, normalmente vem 90% a 92% de positividade. Aí o cliente vai dizer, puxa, que legal. Nós criamos uma ferramenta nossa, vocês mesmos para fazer, é proprietário, daqui a pouco alguém vai ter, até hoje é única, que avalia o seguinte, como é que ele clusteriza essa positividade. Então são 4 elementos. Ele separa emojis do influenciador, do conteúdo que ele fala e da marca. Então, 20% dá um like aí. Ele conta como positivo. 20% em média. Influenciador, amo essa menina. Adoro esse cara. Não falou nada da marca, mas está aqui outros 20% em média. Aí fala 25% por aí. Aí tem conteúdo. Nós fizemos para a árvore na época de Natal, comentários assim, porque essa ferramenta ela lê 100% do que se escreveu nas redes. Ai, adorei essa árvore, olha a decoração, olha aquele prato. Não falou da marca. Em média de 20% a 25% fala da marca apenas. E desses 20% a 25%, eu separo em porrada, negativo, neutro e positivo. O positivo não passa de 18%. Então, naquele dinheirão, esse específico, né? não posso generalizar. Estou falando de marca. Banco toma pau, varejo toma pau. Um artista não tem esse tipo de viés. Mas o alerta que eu faço, respondendo a tua pergunta objetivamente, influenciador vai crescer muito. Vai. Hoje a gente tem técnica de achar nano-influenciador de comunidade dentro de uma cidade. A gente identifica e a gente treina. A Vale, lá no interior do Pará, a gente foi lá, identificou gente que tinha jeito, treinava a vida. Então, tem as grandes celebridades, tem os médios, tudo é forma. Então, vai crescer. Agora, no mercado de artistas, toma muito cuidado nisso. Audiência não quer dizer engajamento. E segundo, a relevância, né? Que um influenciador falar do que ela viu na Magalu ou no carro da GWM é uma coisa. Falar do artista, ela vai falar assim, pô, gostei da música, então precisa ver bem o que vai colocar na boca dessa pessoa para não soar fake, para não soar eu lembro sempre uma celebridade falando de um produto que você sabe que ela não consome. Isso é jogadinha fora. O artista confunde muito e tem a dificuldade de produzir um conteúdo que engaje, porque você posta música, dá algum engajamento, você posta piadinha, dá outro engajamento.
E se o artista vai na direção da... Às vezes a piadinha dá mais, por exemplo. Se ele vai na direção da piadinha, ele vai se tornando cada vez mais influenciador, mas aquele público da piadinha não vai no show, não compra disco, compra disco, né? Mas não ouve no streaming, não segue na playlist, não, né? Que seja... ou não vai no Rock in Rio porque aquele artista tava no line-up. Também vai no Rock in Rio só porque é o Rock in Rio, mas vai no show do outro e não vai. vira na Alameda errada ali. Verdade. Porque aquele é o artista da piadinha. E só lembrando, o Rock in Rio tem meia entrada para estudante, tá? Olha lá. Você falou que é caro. Tem... Se você precisasse abrir um negócio hoje, com a loucura que tá a publicidade, você falou até, a gente olha uma empresa de games, vamos entrar, não sei o quê. Se você fosse parar para pensar, você entraria de novo na publicidade ou você, sei lá, abriria um restaurante? Ó, eu converso com vários amigos e falo, vamos abrir uma agência. Aí, não vamos abrir uma agência de jeito nenhum. Eu tenho vários que falam, vamos desencanar de tudo e abrir um restaurante. Começa que agência e restaurante é muito parecido. Olha lá, por quê? Boa. Você tem que ter alguém um planejamento para analisar o potencial de ter um restaurante, que tipo de comida, de especialidade, que bairro que vai ser esse restaurante e tudo mais. Tem planejamento. Você tem que ter criação também, que é um chefe para poder criar o negócio. Você tem um atendimento que atende o cliente. Então, é muito parecido. Tem a mídia para poder divulgar o restaurante. Então, entre os dois, eu prefiro a agência, que eu entendo mais. Ficaria na agência. Mas é muito parecido, muito parecido. Ô, Fadiga, dentro desse contexto de agência, né? Você se lembra de alguma situação na tua vida profissional ou da própria agência onde, putz, erramos? Erramos feio. Assim, eu imagino que você tenha, mas fala assim, cara, esse erro foi... E que você poderia trazer aqui pra gente, né? De forma aberta, como um aprendizado, Sim. assim, putz, ó, isso aqui eu nunca mais faço, é o maior aprendizado da minha vida em relação a isso. Eu amava o projeto. Foi um maior fracasso. Muito tempo atrás, Friboi, Friboi. um cliente nosso, tinha aquela coisa, carne é carne. Foi nosso açougue para me dar 3 quilos de carne, patinho, de filé mignon, sei lá o quê. Então começou uma coisa de dar marca para a carne. E a Friboi tinha uma marca, ok, mas tinha que fazer alguma coisa mais legal, né, para engajar as pessoas, para pedir Friboi. É a comunicação que estava sendo feita, então. Aí tivemos uma ideia. Cara, foi uma ideia, eu lendo o jornal. Estava bombando a época dos amigos sertanejos. Sim, lembro. Acho que na segunda onda já, não era nem a primeira. E eu vi um negócio de as miniaturas da Coca-Cola. Eu falei, cara, quem estava do meu lado era outra empresa, outra agência, o Alan. Trabalhava comigo. Sim. Da Acelera aí. Isso, o Alan Pô, está lá hoje. é. Aí eu falei, cara, se a gente fizer o bonequinho dos amigos sertanejos e a gente faz uma promoção. Vou chutar aqui, ó. Cada 5 quilos de carne que você pedir no açougue com a marca Friboi, você vai ganhar um bonequinho. E aí ele vai querer o outro, vai querer o outro, vai querer o outro, vai acostumar a pedir. Pô, é gênio. Artistas, diretoral, fizemos bonequinho, uma gracinha, foi legal pra caramba. Tal. Então a logística, então o consumidor tinha que vir com as notinhas do açougue para poder falar, olha, já fiz 5 quilos aqui, porque ela não vai comprar 5, é difícil comprar 5 quilos, vai, peraí, 500 reais, para ganhar o bonequinho. Deu água. A logística. Não foi porque a galera não pediu. Erramos A na logística. logística. O açougueiro não tá nem aí com aquela bonequinha. Ah, você tem que... Tô, leva aí. Tô, ele dava para os clientes, para o cliente voltar. Óbvio, né? Foi um fracasso, mas todo mundo estava muito feliz, muito afim. A ideia era boa, mas falhamos o quê? Ficamos na ideia. Né? Até pensamos na logística. Né? Pô, não, as notinhas e tal. Mas na realidade do dia a dia, lançamos. E olha, eu não guardei os bonequinhos, queria ter guardado. Era bonequinho, bonitinho mesmo. Zezé de Camargo, Luciano. Ai, mas eu tô me imaginando lá com as notinhas na mão, falando, ai, que bonequinho. Bonequinho do... Ai,
muito bom. legal. Fadiga, que prazer ter você com a gente. Imagina. Pra gente finalizar, a gente gosta de pedir uma dica para jovens comunicadores, publicitários e publicitárias. Que dica que você daria para quem está começando a trabalhar com comunicação agora? Vou botar aqui. Eu comecei na minha carreira como cliente, depois fui para agência, como estagiário, a maioria das pessoas. Também quando tem estagiário, não, sempre tem estagiário na agência. E eu faço uma conversa com eles. Sempre, de tempos em tempos, junto estagiário. Como é que está sentindo, como é que não está sentindo? E uma coisa que eu sempre falo para eles, porque eles chegam, e o ambiente é tão informal, tão gostoso, tem um lado punk, nervoso, tenso, mas as pessoas são informais, que a molecada fala, nossa, que bárbaro, não vou trabalhar na advocacia, na engenharia, eu quero propaganda, que legal, que legal. E eu sempre alerto o seguinte, cuidado com o deslumbre. Boa. O deslumbre é o maior destruidor de carreiras que tem. Ainda mais numa profissão que se acham artistas, mas não são. Exato. Porque no fim das contas a gente está a serviço da marca ali, na hora de... Eu não sou artista, eu tenho que saber usar da arte. Eu não tenho a competência dos artistas, que é o teu público, como vocês falando. Mas é aquilo que eu falei antes, propaganda é meio, não é fim. Quem gosta de propaganda é publicitário, não é o cliente, ele só precisa disso. Então esse deslumbre de, nossa, eu sou publicitário, eu sou criativo, eu fiz aquilo. A molecada é muito fácil cair nessa armadilha. Então esse é um grande alerta que eu faço, porque é fácil. É fácil escorregar nessa casca de banana, porque de uma maneira insufla. E com a maioria, posso generalizar, mas uma boa parte dos criativos tem um pouco disso, de achar que o que ele faz está sendo a coisa mais importante do mundo. Quando vira o calendário, aquela campanha foi pro lixo, talvez ninguém mais lembre, ela acaba sendo passageira, né? É só isso, cuidado com o deslumbre. Parecido com o deslumbre de trabalhar com música, que o pessoal entra no estúdio, nossa, que legal! E não imagina que o perrengue do todo dia é muita funça. Muito mesmo. Fadiga, muito obrigado, viu? Imagina. Putz, foi uma honra te receber aqui. Imagina, E agradeço o convite. espero. A logística da sua agenda não é fácil também, Não, mas deu não. tudo certo. Muito obrigado. Imagina, Prazer eu que enorme, agradeço. brigadão, viu? Parabéns aqui pelo papo.